E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo, agora no canal de artes, e recentemente eu fiz um vídeo sobre Bobbie Goods. Tá um vídeo bem legalzinho e completo, então se vocês quiserem dar uma olhada, passem lá. E nesse vídeo que eu fiz, eu falei em uma parte dele sobre livros de colorir semelhantes a Bobbie Goods, só que feitos por IA. E nele eu citava alguns livros genéricos que tem por aí, tipo Bobbie Goods The Stitch ou da Hello Kitty, aquele lá do Harry Potter. Enfim, eu acabei citando também que eu ia fazer um vídeo dedicado ao tal Caramelo Goods, que gerou uma polêmica grande nos últimos tempos, porque a mulher que fazia eles usou IA, e ela não deixava claro isso em momento algum. Enfim, era na pilantragem mesmo, tá ligado? Só que aí a internet deu um balança-caixão nela e ela apagou tudo relacionado ao Caramelo Goods, inclusive até a conta dedicada a isso. Então apesar do Caramelo Goods ainda tá disponível pra comprar pela bagatela de R$60 por 20 desenhos feitos pelo ChatGPT, meu Deus do céu, que absurdo, a conta e os vídeos já não estão mais lá. E eu, obviamente, fiquei de xereca, né? Porque logo na minha vez de comentar sobre o assunto, os vídeos foram tudo derrubados e eu fiquei sem a minha pauta pra fazer. Mas adivinha, o universo parece ter ouvido meu sofrimento, e enquanto eu tava scrollando pelo TikTok, foi me recomendado esse vídeo aqui sobre Gaúcho Goods, que também é feito por IA, olha só. Cara, só pode ser um sinal do universo pra eu falar mesmo sobre isso, que maravilha. E adivinha só, ninguém falou sobre isso ainda, então além de eu ser o primeiro gaúcho a falar sobre o Gaúcho Goods, eu também vou ser aparentemente o primeiro a falar mesmo. E ó, caso a criadora do Gaúcho Goods ver isso aqui e ficar brava comigo, cara, eu queria dizer que eu não tenho absolutamente nada contra ti. Não concordo com as suas ações, mas eu também tô dando uma crítica que não é destrutiva. É uma crítica construtiva. E que eu também tô dentro do fair use, ou uso justo em português, que é uma doutrina que permite o uso de material com direitos autorais sem permissão em certas circunstâncias, principalmente para fins de crítica, comentário, notícias, ensino e pesquisa. Então eu não tô fazendo nada de errado e não tô pegando nada que não seja público e acessível no próprio perfil do TikTok dela. Eu também queria pedir pra vocês ouvirem o vídeo inteiro antes de sair me xingando nos comentários ou xingando a moça aí do vídeo. Porque isso aqui não é um vídeo pra atacar a moça, e sim criticar uma atitude dela, que são coisas bem diferentes. Eu não tenho nada contra a pessoa dela, nem conheço ela de verdade mesmo, eu não acho que ela esteja fazendo isso por maldade, e sim mais por ser leiga no assunto. Então esse vídeo é mais uma crítica e também uma tentativa de certa forma, educar as pessoas sobre IA e, claro, dar minha opinião sobre. Mas então é isso, chega de enrolação, hypem o vídeo, me sigam nas redes sociais e bora pro vídeo. Tudo começou no perfil Hannah Han no TikTok, criadora do Gaúcho Goods. Mas será que também é criadora dos desenhos? Pois é, vamos ver isso aí. Bom, diferente da criadora do Caramelo Goods, eu não peguei um ranço, meu Deus, eu odeio essa palavra, imediato dela. Na verdade, eu até dei uma simpatizada com ela, de certa forma. Eu dei uma olhada no perfil dela e ela parece ser mais de boa e não tá tentando omitir o fato dela usar IA. E na verdade, ela chega até a desenhar mesmo algumas coisas. Ah, mas então como que ela usa inteligência artificial se ela tá desenhando? Calma que a gente já vai chegar lá. O que acontece? Ela disse em um vídeo dela que ela decidiu usar a IA como digitalizador, entre aspas, de desenho. O que... Vamos lá. Gaúcho Goods, é ou não é IA? Resumindo bem, eu tô dando uma acelerada aqui no vídeo, deixando no 1.5, pra não ficar tão extenso o vídeo, porque eu ainda tenho muita coisa pra falar. Então vamos por partes. Eu desenhei os 28 desenhos que estão no livro, porém eu utilizei uma ferramenta de IA pra digitalização do livro. Inclusive, no vídeo que tá postado aqui no meu perfil, onde eu tô desenvolvendo e desenhando a logo da marca, eu comentei com vocês que eu não sou uma pessoa com grandes talentos pra desenho, mas que eu sempre gostei muito de desenhar e sempre levei isso como um hobby. Eu dei uma olhada num vídeo dela em que ela tá desenhando, e ela não desenha tão mal quanto ela tanto diz nos vídeos. São desenhos bem aceitáveis pra se fazer um livro de colorir. Ela tava indo pelo caminho certo e tava ficando bem bacana. Então eu sinceramente não consigo entender pra que ela precisaria usar uma IA se não for por pura preguiça de passar pro digital e pressa pra lançar o livro mais rápido. Eu sei que quando se fala em IA, muitas pessoas associam diretamente ao ChatGPT, onde tu vai colocar uma coisa ali, ele vai te entregar o desenho pronto e a pessoa imprime e vende. Só que o meu processo não foi assim. Eu utilizei IA como ferramenta pra digitalização. E não... Mas aí é que tá, moça. A IA não é uma ferramenta de digitalização. Sabe o que é digitalizar um desenho? É tu colocar num scanner e sair digitalizado. Ou também, como os artistas fazem, é tirar uma foto do seu desenho e colocar no programa que tu usa de desenho, seja no celular ou no computador, e passar o contorno numa camada separada. Nessa hora, eu esqueci de dizer que tem uma forma ainda mais fácil, que é colocando o desenho no Ibis Paint e usando o extrair linha. Olha isso aqui, é a coisa mais simples do mundo. O desenho praticamente já ficou digitalizado, e o máximo que tu vai ter trabalho é tirar o fundo, que já tá meio tirado, inclusive. Isso que tu tá fazendo não é digitalização, é
dar uma ideia pra uma IA, a IA pegar e tentar replicar colocando umas coisinhas a mais. Ou seja, ela não tá realmente digitalizando, e sim criando uma imagem a partir do que você tá mostrando. E, inclusive fazendo isso usando o banco de dados com várias artes roubadas de outros artistas pra você ter sua arte de graça e ainda comercializar. Vou mostrar pra vocês um dos primeiros rascunhos que eu fiz de um desenho que está aqui no Gaúcho Goods. Aqui, gente, eu tenho o primeiro protótipo da logo da minha marca, no qual eu também desenhei e trabalhei muito em cima dela até chegar no resultado final e poder digitalizar. O primeiro rascunho de um dos desenhos que tá no livro. Esse aqui eu coloquei porque é um dos meus favoritos. E assim, gente, esse desenho eu fiz em 5 ou 10 minutinhos de um intervalo que eu tive em relação ao meu trabalho. Eu tive essa ideia, já fui, peguei, rascunhei, desenhei e refiz, fiz e refiz, até conseguir fazer e sair exatamente do jeito que eu tava imaginando. Passar a caneta, utilizar a ferramenta de IA, tirava a foto do desenho, passava pra essa ferramenta, digitalizava. E essa IA incluía algumas coisas que eu não tinha desenhado, então eu tive que aprender a mexer no Photoshop, apagar essas coisas. E assim, gente, pra vocês terem noção, eu não sou uma profissional, como eu falei pra vocês, eu não sou uma profissional. E você nem precisa ser uma profissional. Como você mesmo disse, você conseguia fazer esses desenhos em 10 minutos e passar uma caneta preta. Então por que depois, mais futuramente, tu não usou mais 10 minutos pra passar o desenho digitalmente, sabe? Não tem necessidade de tu usar IA. Se tu consegue mexer no Photoshop, com certeza tu consegue mexer no Eevee Paint também, que inclusive é bem mais fácil de mexer e no próprio celular tu faz isso bem rapidinho. E eu também não tinha condições financeiras de, no momento, uma pessoa pra digitalizar os meus desenhos. Mas, quem sabe com as vendas isso não mude e eu consiga, de fato, depois contratar uma pessoa pra fazer essa parte pra mim. E eu fico muito feliz por ela ter esse pensamento de pelo menos pensar em contratar uma pessoa mais pra frente, porque dá pra ver que ela não tá fazendo isso por maldade, e sim por ser leiga no assunto. Justamente por isso que eu tô falando de boa aqui, com a intenção de explicar sobre alternativas melhores do que usar IA é paia. Mas eu só não tô entendendo as discussões tão grandes e essa demonização tão grande de utilizar uma ferramenta que está ao nosso alcance, ao alcance de pessoas comuns, quando a gente pode, de fato, materializar um projeto. Eu tive uma discussão com uma pessoa nos comentários e depois eu abri o perfil e eu vi que era uma criança me condenando por eu ter utilizado uma ferramenta de IA. Bom, se serve de consolo, eu não sou uma criança, eu tenho 20 anos. Então, caso você não saiba, a problematização da IA na arte, bem resumido aqui, quando tu manda a IA fazer algo, ela não faz do zero, e sim monta uma espécie de grande mosaico de várias artes roubadas de outros artistas pra montar um desenho todo guenzo e torto pra você. Além de, óbvio, não ter todo o processo artístico que só uma pessoa de verdade e humana tem. A IA diariamente usa todo tipo de arte sem o consentimento dos artistas e sem pagar um centavo. E isso é muito paia. Quando é uma pessoa que claramente é leiga e não sabe o porquê disso ser errado, tudo bem. E óbvio, você também não vai xingar, sei lá, a sua voz de 60 e poucos anos que tá compartilhando um bebezinho de IA cantando ou fazendo uma foto sua versão de anime. Ela nem deve saber o que é anime ou inteligência artificial, tá ligado? Da mesma forma, quando você tá fazendo pra uso pessoal, eu não vejo tanto como um problema assim. Mas a partir do momento que tu tá comercializando essa parada, é muito paia. E a arte já é um bagulho extremamente desvalorizado no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil. Fora que também tu tá tirando o principal de um livro de colorir, que são os desenhos. Existem diversas alternativas pra isso. E não, você não tá tendo um mega trabalho colocando isso numa IA e arrumando os erros no Photoshop. Isso é o mínimo, mas realmente eu reconheço o teu esforço de desenhar tudo, fazer, e eu acredito que realmente tu acredita que seja uma ferramenta de digitalização, embora não seja. Enfim, esse foi o vídeo dela, eu não vou ver tudo porque eu acho que essa é a parte mais importante, e agora eu queria falar um pouquinho mais ainda. Vamos ser sinceros aqui? Tempo ninguém tem. Todo adulto funcional trabalha. E trabalha muito. E se você quer fazer alguma coisa, você vai ter que dar um jeito de arrumar um tempo na sua rotina. E não, isso não é um discurso meritocrático ou algo assim. Independente do trabalho que você tenha, da sua ocupação, pra você começar algo, você precisa estar pronto pra se dedicar a isso e tentar aprender. Ter paciência e enfim. Por exemplo, se você estudar algo, qualquer coisa que seja, você sacrifica um pouco do seu tempo de lazer pra estudar. Porque você sabe que aquilo ali é importante e vai te trazer retorno. É de certa forma um investimento, digamos assim. Se você tá abrindo uma loja, você sacrifica um pouco do seu dinheiro pra investir isso e futuramente isso te dá um retorno. Então por que com a arte você não pode fazer isso também? E eu não tô falando só monetariamente não. Eu tô falando no tempo de você, por exemplo, procurar um tutorial no TikTok, no YouTube de como usar o Eevee Paint pra digitalizar as coisas. Por que com a arte não pode ter um certo investimento também? Se o principal do seu livro de colorir são justamente os desenhos. Por que tu não pode dedicar mais um tempinho nem que seja pra aprender a fazer as coisas? Ou sei lá, investir pelo menos um pouquinho que seja de dinheiro em alguém pra te ajudar, caso tu realmente não queira fazer a line art. Ah, porque é muito caro. O tanto de artista que cobra desenho barato por aí não é brincadeira, mas tu também tem que procurar. É tipo ir no centro, você vai procurando em cada loja e vê o que tem o preço ideal pra você e que se adequa ao que tu precisa e pode pagar. Ou sei lá, se você realmente tiver zero condições de pagar artista e investir nesse momento como é o que tu falou, talvez fazer um combinado de pagar quando o livro vendesse, sei lá, sabe? Tudo isso tem soluções que não envolvem inteligência artificial, tá ligado? Ou se tu realmente
realmente não vai querer pagar um artista de jeito nenhum, por que tu não investe numa caneta touch de R$12 para celular para você fazer uma line art? Até mesmo na pausa do seu trabalho, como você mesmo disse que estava fazendo os desenhos. Até porque hoje em dia tu não precisa ter os melhores materiais do mundo para desenhar. Com esse mesmo celular que tu grava teus vídeos pro TikTok, tu consegue baixar um MIBIS Paint X e digitalizar o desenho com auxílio. E o melhor, tá literalmente no seu celular e pode ser a qualquer hora. Eu mesmo aqui tenho um problema de coluna, e quando eu tô com muita dor para ficar sentado, eu desenho deitado, no celular. Ah, mas eu não sou boa. Existem diversas ferramentas que facilitam o processo e ajudam no aplicativo de desenho. Tem um de linhas para você controlar tudo certinho, estabilizador para a linha não sair torta, essa ferramenta para você já ter o desenho de certa forma digitalizado, digamos assim. Você só precisaria fazer alguns ajustes, e enfim, são várias soluções. Se você não sabe, existem milhões de tutoriais por aí na internet e no próprio TikTok de como fazer isso. Isso tudo me parece muito uma certa preguiça e afobação pra ter logo o bagulho pra vender. E claro, misturado com um pouquinho de ser leigo no assunto. Só que, pelo amor de Deus, é muito melhor você fazer algo que demore, mas que seja bem feito, com a sua identidade e carisma, do que lançar um livro feito por IA, sem alma, cheio de inconsistências, e que você ainda vai ouvir um zum 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 desnecessário no seu ouvido. Porque me desculpa, como que não reclama disso se tu não foi nem capaz de arrumar direito os erros que a IA deixou no seu desenho? Erros esses que seriam compreensíveis se fosse desenhado por uma pessoa. E não é uma coisa super absurda que requer horas de trabalho de fazer, não. Com uma ferramenta de seleção tu consegue arrumar isso e no máximo arrumar umas coisinhas ou outras na line art. Eu sei que você trabalha muito e eu sei que é difícil arrumar tempo, tanto que é justamente por isso que eu tô falando isso aqui bem de boa e mais em um tom de educar sobre a arte no digital. Mas a partir do momento que tu vai vender o negócio, fica muito paia você usar IA. Paia com os artistas que realmente fazem o bagulho no suor e dedicação. Paia porque, poxa, mano, o principal que se espera de um desenho de colorir, que são os desenhos, nem tá sendo feito realmente por um humano, mesmo você sabendo ou não. E sei lá, como eu disse, seria muito melhor ela digitalizar manualmente pra manter uma consistência e o carisma. E mesmo que não fosse perfeito, é melhor do que deixar na mão de uma IA, entende? E mesmo que tu tenha um carinho pelo que tu faz, acaba passando um ar de sem alma, sendo bem sincero. E desculpa, se tu quer fazer algo bem feito, não existe um caminho fácil e curto, não adianta fazer algo com pressa e sair mal feito. É muito mais honesto fazer um bonequinho meio tortinho, mas feito de coração pelas suas mãos, do que um traço liso de IA sem um pingo de cuidado e carinho, e que ainda rouba o trabalho alheio. Mas enfim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, e lembrando que não é pra tacar hate na moça do vídeo, e eu só quero deixar claro a minha visão aqui sobre as coisas, e também tentar educar pelo menos um pouquinho sobre esse assunto. Como eu disse várias vezes, provavelmente a moça fez isso na inocência, não sabia que era errado, e ela provavelmente é leiga. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Deixem aí nos comentários, e é isso. Um beijo da Anitta e...